dentro do nosso curso de formação de liderança. Então, eu passo a palavra agora para a professora Johanna. Enfermeira Elaine, se quiser fazer alguma entrada agora, essa é a hora, viu? Por essa intimação, deixa eu falar logo. Então, primeiramente, eu quero cumprimentar todos que estão nessa sala espetacular, que é um momento muito, muito, muito gratificante, esse encontro semanal às quintas-feiras, e muito gratificante, porque nós estamos realmente conseguindo fazer desse momento um processo de aperfeiçoamento dos nossos líderes, né? Então, é um encontro que nos traz muito crescimento, uma troca de experiência maravilhosa. E eu queria também dar as boas-vindas à Fernanda Cunha, que está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, porque para nós o saber ele é realmente totalmente sociável e necessário. E, principalmente, cumprimentar a doutora Johanna, que está conosco, e agradecer já de antemão essa disponibilidade. Para nós é um grande prazer. Você faz parte dessa casa. Você é nossa, apesar da distância, você continua sendo nossa parceira, nossa mentora, nossa inspiração. E assim, mais do que nunca, nosso reconhecimento, nossa gratidão, porque isso faz a total diferença no nosso desempenho aqui, nossa busca de melhoria permanente. Então, você deixou sementes que com certeza estão frutificando, deixando aqui algumas essências muito importantes para a nossa enfermagem. Então, muito obrigada por tudo, Johanna, e um bom momento. Vamos aproveitar, gente, porque é ímpar essa oportunidade. Muito, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, colega, sempre muito bem acolhida nessa casa, seja presencialmente, seja virtualmente. É sempre uma satisfação estar com vocês. Tem pessoas aqui que são muito queridas, que são amigas, que eu trouxe da ponta de lá para a ponta de cá. Então, vocês sempre vão poder contar comigo, com toda certeza, e eu espero poder colaborar com essa iniciativa tão bacana, que quando a Shirley me falou da proposta, me mostrou a proposta, eu falei para ela o quão legal era aquilo e o quão potente era isso para todo o movimento que vocês têm construído dentro da enfermagem do Barros Barreto. Eu me sinto também parte dessa história e é sempre uma alegria estar com vocês. Hoje vocês pediram para falar de um tema complexo, controverso, né? Vamos ver o que a gente consegue hoje tirar de reflexões dessa tarde. Então, primeira questão, né, a gente já começa com uma interrogação. Se nasce líder, e eu espero que ao longo dessa hora que a gente vai passar junto, hora e pouquinho, espero que seja mais dialogado, que a gente consiga, então, chegar a pelo menos uma conclusão preliminar, ou pelo menos um indicativo em relação a essa questão, para que isso leve ao fortalecimento do trabalho que vocês vêm fazendo aí no desenvolvimento das lideranças de enfermagem. Então, a minha proposta hoje aqui é que a gente consiga refletir um pouco sobre as nossas crenças em torno da figura do líder, para que a gente chegue, então, a uma conclusão, se essa liderança ela nasce conosco ou se a gente adquire ela dentro do nosso processo de desenvolvimento. Então, esse é o meu grande objetivo aqui, construir junto com vocês, junto com o grupo, essa resposta. Então, para que a gente possa fazer isso, não pedir inicialmente, então pode ser qualquer folha, eu queria que vocês pegassem uma folha em branco, pode ser uma folha sulfite, se tiver à mão, pode ser uma folha de caderno, se puder arrancar, o que vocês tiverem à mão aí de folha, tá? O verso de uma folha impressa usada, se vocês tiverem aí à mão para a gente poder utilizar. Então, queria que vocês pegassem, então, a folha, a caneta, e que vocês, bloquinho também serve qualquer coisa. E dividissem assim, em 3 partes, como está aí nessa imagem. Dividindo, então, em conhecimentos, habilidades e atitudes. Por que dividir em conhecimentos, habilidades e atitudes? Na maior parte das abordagens com que a gente trabalha, em particular, quando a gente está falando de desenvolvimento de liderança, a gente trabalha como uma competência. E a tríade base da competência são os conhecimentos, habilidades e atitudes. Há uma outra vertente,
que entende que a gente poderia colocar ainda mais 2 elementos, só a título de curiosidade, algo interessante também para a gente trabalhar, não vamos fazer isso, tá? Mas é colocar mais 2 elementos nessa tríade, que é o V e o E, que é o conceito de chave, que são os valores das pessoas, e esses valores levando em direção ao objetivo, em direção à ideia de excelência. Mas vamos trabalhar com a estrutura bem básica da competência. Pega a folha, divide em 3, passa 2 riscos, conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí, como está colocado no desenho, deixa aí perto de você que a gente vai voltar essa folha algumas vezes na nossa conversa de hoje. Quando vocês me derem um ok aqui, estamos preparados, deem um ok no chat, sinaliza com a mão, faz um joia, a folha está feita. Certo? Muito que bem. Já recebi um ok aqui da Luciana. Um beijo, Luciana, bom te ver também aqui. Kátia, ok. Muito bem. Só gente querida nesse negócio aqui. Só gente bonita. Vamos lá. Aí vocês vão lembrar de uma atividade, acho que foi a primeira atividade que foi postada lá na sala de aula do Google, para que vocês colocassem, então, qual era a visão que vocês tinham sobre o líder, o que vocês imaginavam que era o líder. E de lá eu encontrei bastante material para a gente trabalhar com esse objetivo de refletir um pouco sobre o que vocês acreditam ser o líder. Mais do que quando a gente está trabalhando com desenvolvimento de liderança. A gente tentar injetar nas pessoas um conceito de liderança de cara, é importante que a gente entenda o que o grupo compreende como liderança, para que a gente vá se transformando nesse processo de desenvolvimento. Então, quando eu me deparei com essa pergunta, eu já pensei de cara, temos material aqui para trabalhar. Então, eu selecionei algumas coisas, tá público lá, poderia ter colocado o nome de quem postou, mas não é esse o propósito. O propósito é trazer algumas reflexões aqui, e é nesse sentido que eu trouxe algumas falas. E eu quero que a gente pense juntos aqui. A partir de agora, fiquem bem à vontade para, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma complementação, abrir o microfone, escrever aqui no chat, eu vou interagindo com vocês na medida que a gente for avançando. Então, uma das opiniões colocadas foi a seguinte, que o líder, ele é um formador de opinião, um visionário, e que ele consegue, então, reunir eu acredito que sejam várias pessoas em busca de um objetivo comum. Ele tem ideias claras, ele motiva, ele direciona o grupo, ele é capaz de olhar tanto as pessoas quanto o grupo, o indivíduo como todo, trabalha junto e os objetivos são sempre dirigidos para serem alcançados no coletivo. Novamente, outra colega colocou que o líder é um visionário. E não só um visionário, ele é alguém que tem conhecimentos específicos. Veja só o primeira chamada, primeira lembrança para esse exercício que a gente vai fazer com a folha. Ele é alguém, então, que se entende que deve ter conhecimentos de gestão, conhecimentos de planejamento e conhecimentos de comunicação. Tem outras muitas coisas que vocês colocaram lá. Eu estou puxando algumas aqui para a gente refletir juntas agora. Outras falas. De novo, a palavra conhecimento. Então, ele tem tanto conhecimento teórico quanto conhecimento técnico. É também comunicativo, resolutível, acessível, flexível. Aí outra colega coloca assim, que ser líder é liderar uma equipe com ética, equidade, respeito, conhecimento trabalhista e ou estatutário. E também que o líder é alguém hierarquicamente superior que conduz o grupo para o alcance de um objetivo ou de metas através do direcionamento, do trabalho em equipe e da motivação. Então, essas foram algumas ideias que foram colocadas lá no exercício que vocês fizeram bem no início desse processo de desenvolvimento.
E aí, além da gente pensar aqui, ó, primeiro, a visão que o grupo tem sobre o líder, lá naquelas falas, desculpem o barulho, eu consegui captar também um pouco da ideia do que vocês acreditam que, como grupo, vocês precisam como líder. E aí, algumas falas para a gente pensar também. É alguém que guia a equipe, ou que vai guiar a equipe para o objetivo institucional. É alguém que é essencial para que o trabalho dentro das unidades tenha um êxito, porque é ele que coordena, delega, ensina e supervisiona uma equipe. É alguém também que busca um ambiente saudável para que a sua equipe se desenvolva profissionalmente. É alguém também que consiga inspirar confiança, motivar a equipe, desenvolver a equipe, gerir conflitos, ser bom de escuta, direcionando sempre com respeito e guiando como exemplo. Então, vejam que um conjunto de questões sobre como vocês veem esse líder e o que vocês acham que vocês precisam para fazer um bom trabalho. E aí vamos tentar já começar a estabelecer uns paralelos, o que foi colocado em relação ao que seria um bom líder, se aquele perfil, em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, ele dá conta de fazer o que vocês precisam. Outra coisa que eu queria que a gente começasse a pensar junto aqui. Se esse líder que vocês acreditam que é bom, que é o líder ideal, versus o líder que vocês precisam, se ele é um líder que é mais centrado nas tarefas, no que ele tem que fazer, nas atividades que ele tem que cumprir, ou se é um líder mais centrado nas pessoas. Ou ainda, se a gente consegue conciliar aqui um meio do caminho. Alguém que precisamos é uma pessoa capaz de tanto dar conta das suas tarefas para cumprir os objetivos institucionais, que, aliás, a gente precisa conseguir deixar claros quais são, de tempos em tempos, ao mesmo tempo que ele é capaz de levar as pessoas junto e de contemplar as necessidades das pessoas nesse processo. Então, vamos pensando juntos aqui, e eu queria que vocês colocassem, então, aí nesse caderno, pode ser o que as colegas mencionaram como reforço, mas o que vocês acreditam também, o que estava lá no exercício que cada uma postou. Quem não postou, faz agora, não tem problema nenhum. E queria que vocês colocassem, fossem preenchendo aí, em termos de conhecimentos, o que esse líder tem para o grupo, em termos de habilidades, o que ele tem, em termos de atitudes, o que ele faz, certo? E aí que vocês circulassem, então, depois de fazer esse exercício, o que é capaz de dar conta do que vocês precisam. Então, eu vou voltar lá nas falas para deixar mais uma cola aqui para vocês irem se lembrando de algumas ideias, mas coloquem também aquilo que vocês acreditam que pode não ter sido necessariamente contemplado com essas falas que eu selecionei. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem e escreverem aí no papel de vocês. Então, escrevam e depois circulem o que para vocês é fundamental para dar certo no tipo de trabalho que o grupo pretende desenvolver aí dentro do hospital. Caso alguém já tenha terminado, gostaria de compartilhar um pouco o que pensou aí, o que escreveu?
Pode ser por escrito, pode ser por voz, como achar melhor. Eu terminei o meu aqui. Aí eu coloquei assim, de conhecimento, eu coloquei que o líder tem que conhecer um pouco da gestão, né, de como funciona aquele determinado serviço, né, aquele local que ele está, e ele precisa também ter um conhecimento ético que eu achei relevante. Uma habilidade, para mim, o mais importante é comunicação, que o líder tem que ter, né? E trabalho em equipe, na minha visão. E como atitudes, eu coloquei proatividade e escuta, acolhimento. Alguém colocou as mesmas coisas que a Sheila, eu colocou algumas questões diferentes para a gente começar aí construindo esse perfil mais amplo. É interessante também que isso fique gravado, como estou vendo que vocês estão gravando aqui, para que vocês possam retomar e desenvolver isso com um pouco mais de detalhe, né, num outro momento para vocês. Quem mais gostaria de compartilhar? Pode ser pelo chat também, viu, gente? Pode ser pelo chat, pode escrever. Como conhecimentos, eu coloquei também tal coisa. Acho que isso é importante. Como for mais conveniente. Eu coloquei parecido com o da Sheila, em conhecimento, eu coloquei esse conhecimento de gestão e ética, e coloquei a questão da legislação trabalhista, que outra colega já tinha colocado, e realmente eu achei que pouco a gente trabalhar aqui pela EBSER e todo mundo, a gente tem que acabar conhecendo a EBSER, da Federal, conhecer pela legislação, né, trabalhista, que são diferentes. Habilidades, eu também coloquei a questão de comunicação, que eu acho que é a habilidade mais importante do líder, e como atitude, a questão de ouvir os liderados, assim, ouvir os liderados. Alguém aí colocou como conhecimento algo mais relacionado ao campo humano e não ao conhecimento de gestão, ao conhecimento das rotinas? Alguém colocou alguma questão mais nesse sentido? Já que quando eu estava falando de talvez um perfil mais equilibrado entre pessoas e tarefas, vocês todas manifestaram uma certa concordância. Então, por isso que eu pergunto, lá no conhecimento, vocês colocaram alguma coisa relacionada às pessoas? Por exemplo, conhecimento da motivação humana, né? Conhecimento mais relacionado a questões que nos permitam interagir melhor com as pessoas, a lidar melhor com as pessoas do que muitas vezes a gente se sente preparado. Eu coloquei a questão do equilíbrio emocional, inteligência emocional, alguma coisa nesse sentido. Coloquei, não é bem equilíbrio, acho que é inteligência emocional. Foi a parte que eu coloquei no conhecimento, além da gestão, que eu acho que não tem como. Com habilidade eu coloquei empatia, porque eu acho que o líder ele precisa estar se posicionando no lugar do outro, porque essa interação ela se faz necessária, né? A comunicação não tem como, eu coloquei também como comunicação a parte da habilidade. Na questão da atitude, eu coloquei a ética, né? Uma atitude ética que tem que ter. A questão também a Ciro colocou a proatividade, ou seja, uma pessoa de ação, né? Que tenha um movimento mais dinâmico no processo para poder mobilizar, interagir, poder estar dentro do processo da motivação intrínseca e depois ter uma ação transformadora do seu contexto. Eu coloquei como habilidades, além da comunicação, né, a questão da comunicação não violenta, né, que você tenta utilizar as palavras certas, no momento certo, da forma correta. A gestão de conflitos também coloquei como habilidade, que é importante na equipe, você lidar com conflitos, que eles sempre vão surgir, e eles também são uma forma de a equipe evoluir, né? E os questionamentos nos levam à resolução de problemas. E como conhecimento, eu coloquei, além das questões da gestão, do sistema, dos vínculos, das rotinas de gestão,
a questão do clima organizacional também. Acho que é importante, que também leva a saber mais da motivação da equipe, né, o que você tem que trabalhar para conseguir chegar num certo objetivo. Uhum. Isso aí. Obrigada, Júlia. Luciana, você levantou a mãozinha. Vamos lá. Só eu não estou ouvindo? Mais alguém ouve? Não. Uai, gente, não tá conseguindo te ouvir. Vê se tu clica nos 3 pontinhos que tem aqui na lateral direita, lateral inferior direita, vai em configurações e vê se ele está configurado para pegar o teu fone, porque às vezes ele está configurado com outra saída de áudio, por isso que, ou de microfone, por isso que a gente não te ouve. Lateral inferior direita, configurações, e aí seleciona o microfone, que é o fone de ouvido, geralmente headset, e também os alto-falantes que tu está usando, vê se resolve. Mais alguém quer compartilhar enquanto a Luciana checa o áudio dela? Senão eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Posso seguir, então? A outra pergunta que eu queria fazer para vocês é... Eu pedi para vocês circularem, né? Caso vocês não tenham circulado, que seria fundamental, por exemplo, elementos-chave em relação a essa competência da liderança, eu queria pedir que vocês circulassem aí no que vocês fizeram. O que é fundamental disso tudo? Se vocês tivessem que escolher 2, quais seriam? Todo mundo que está numa posição de liderança dentro dessa organização precisa ter isso aqui. Porque se não tiver isso aqui, fica difícil. Para mim foi comunicação e escuta. Habilidades mais relacionais, né? Quem mais colocou alguma coisa complementar ao que a Shirley colocou? Que a gente possa acrescentando aqui essas ideias. Temos comunicação e escuta. Eu vou anotando aqui no chat. Eu coloquei comunicação e ética. Comunicação, escuta, ética. Eu acho que a percepção. Percepção? Sim, sim. Mais alguma coisa para a gente acrescentar nesse perfil central? Não, diria comunicação e escuta mesmo. Vejam que a gente está caminhando para uma linha das habilidades mais relacionais, das habilidades mais pessoais, né? A gente tem um conjunto de coisas que a gente pode desenvolver no líder, tanto pensando em segmentar conhecimentos, habilidades e atitudes para chegar à macrocompetência, que só chega com tudo junto, mas que tem coisas que talvez sejam centrais. E aí pergunto para vocês, por que isso aqui é tão importante no trabalho de enfermagem? Tentem resumir aí e coloquem na parte superior, né, por que essas competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, ou por que cada um desses elementos, o conhecimento que você circulou, a habilidade que você circulou, ou a atitude que você circulou, por que ela faz diferença no trabalho de enfermagem dentro do Barros Barreto? O que um líder com isso e um líder sem isso impacta no trabalho de todo mundo? E aí, se alguém se sentir à vontade também para compartilhar o que está pensando em relação a isso, ou a que conclusão chegou, seria bem bacana também ouvir. Posso falar? Pode. Bom, eu acho que se você unir tudo isso, você consegue uma adesão à sua proposta e o alcance dos objetivos, né, da meta estabelecida no seu planejamento, na minha cabeça, né?
É bem importante pensar por essa perspectiva, porque mesmo que a gente faça gestão e gerência dentro de uma organização, e essa organização ela tenha metas, ela tenha objetivos, as metas e os objetivos, eles existem em função das pessoas e são realizados por pessoas. Se você não conseguir desenvolver habilidades relacionais e habilidades que te permitam se conectar com as pessoas, para que elas se engajem e contribuam para a resolução, consecução desses objetivos, parece que fica bastante sem sentido. E se a gente pensar o trabalho de enfermagem ou cuidado em saúde, ele existe em função das pessoas e para as pessoas. Então, é um pouco da essência do que a gente precisa pensar e resgatar quando a gente está falando de liderança no contexto de um serviço de saúde e, em particular, no contexto de um serviço de enfermagem. E aí, talvez, em alguns momentos, por conta de tantas tarefas, por conta da burocracia característica do serviço de saúde, por conta das especificidades que você tem que lidar com certos processos, certos documentos, a gente pode, talvez, se perder um pouco nessa essência e, muitas vezes, concentrar a nossa reflexão sobre o desenvolvimento de um líder no desenvolvimento de um gerente, e não necessariamente no desenvolvimento de uma pessoa que influencia, de uma pessoa que comunica, de uma pessoa que é capaz de perceber e de lidar com o outro para atingir esses objetivos. Quem mais, como a Shirley, gostaria de compartilhar? Por que faz diferença esse quarteto que vocês listaram aqui? Comunicação, escuta, ética e percepção. Para o trabalho do líder de enfermagem. Estamos pensando nesse líder de enfermagem e vamos fincar o bastão mais ainda dentro de um contexto, que é o líder de enfermagem que atua dentro do Hospital Universitário João de Barros Barreto. Mais alguém? Vou seguir aqui então, tá? Só quero que vocês registrem aí em cima. Pronto? Alguém? Vi que alguém abriu o microfone. Não, eu acho que eu só ia complementar, porque justamente a questão é importante por conta do poder decisório, né? Que algumas decisões que precisam ser tomadas por esse líder, principalmente seja ela na hora de fazer uma escala, ou na hora de redefinir, enfim, uma unidade. Então, por conta dessa questão das decisões, que é tão importante a questão da comunicação, de ouvir e da ética. Eu acho que Isso aí, Renata, obrigada por compartilhar. Eu queria perguntar para vocês, agora, olhando para esse perfil e considerando que, de certa forma, parece que tem um consenso no grupo em torno desses 4 componentes aqui, de que o grupo também compreende a importância desses 4 componentes para o desenvolvimento da liderança e enfermagem no contexto do hospital. Queria perguntar, de onde foi que vocês acham que vocês tiraram essa concepção? Pensando assim, essa crença que vocês têm de que esses 4 elementos são fundamentais, que se vocês tivessem que escolher, isso aqui seria fundamental de um líder desenvolver. É isso aqui que faz diferença no trabalho. É isso aqui que dá amálgama, que dá liga para as pessoas, que faz o negócio andar. De onde é que vocês tiraram essa ideia? Como é que ela foi se construindo? Vocês conseguem reconhecer de onde vem essa ideia desse líder aqui? Conseguem? Vem lá da faculdade? Vem da experiência? Vem de onde? Da nossa experiência prática mesmo. Eu acredito que é da vivência, de agora, do que a gente viveu essa semana, esse mês, esse ano. Vem da experiência. Todo mundo concorda aí que vem da experiência? Que vem do dia a dia? Experiência, a Luciana está colocando aqui também. E vindo da experiência, foi sempre assim? Desse jeito? Ou vocês se recordam em outros momentos da trajetória de vocês em que vocês acreditavam num outro perfil de líder? Quem aí recorda de outras crenças? Eu venho de um momento, com certeza além de mim, muitos outros, a gente já tem um pouco mais de tempo, né, no hospital e de profissão. Então, no meu tempo, se dizia que o líder, no meu tempo, na verdade, não dizia líder, né, dizia gerente, né,
E lá no meu tempo dizia que, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. No meu tempo era assim, e quando eu entrei no hospital ainda era assim. E, então, isso nasceu, assim, de uma mudança na própria natureza das pessoas, foi entrando mais pessoas, a gente foi criando um grupo renovado, com várias experiências, vindo de várias escolas de enfermagem, e a gente foi ao longo desse meu percurso, da minha história dentro do Barros Barreto, a gente foi se aperfeiçoando na pós-graduação, né, e muitos com mestrado, hoje vários com doutorado. Então, isso foi criando uma percepção de mundo, né, de ambiente de trabalho diferenciado. Então, hoje, a gente tem essa característica da gente olhar para o outro no sentido de, principalmente os que estão agora nessa condição de liderança, da gente estar acolhendo, estar passando para eles a melhor informação possível para que eles não tenham aquele impacto e aquelas dificuldades que nós já passamos isso no passado, né? Então, a gente tenta ser bastante acolhedor, né? Apesar que, às vezes, as pessoas acham que nos veem, né, nada acolhedores, mas a gente tenta muito, eu falo por mim e vejo o grupo trabalhando assim. Então, eu acho muito importante esse acolhimento. Então, acho que o que o pessoal colocou é realmente essa mudança, né, na visão que a gente tem ao longo do tempo. E agora o novo grupo que inseriu, que foi o pessoal que veio pela EBSER, talvez tenha sentido também como que ele está se transformando dentro do hospital. Mas alguém gostaria de compartilhar se sempre teve essa visão de liderança relacionada à experiência ou se ela foi se construindo, falar um pouco mais sobre isso? A Shirley já me cantou uma bola boa, mas vamos seguir. Dentro da relação do processo de trabalho de enfermagem, ao longo da nossa história, né, a gente sabe que nossas teorias administrativas também vêm sofrendo, vêm avançando com essa linguagem um pouco mais relacional, como você coloca. O Hospital Barros Barreto, há bastante tempo atrás, já ele era construído em cima de uma organização, tem que ter essa organização, porém com uma visão de supervisão, né? Aquela coisa da fiscalização, da penalização, né? Da culpabilidade, entendeu? E você tinha que ter a obediência plena, no sentido de não só a obediência, mas aquela coisa do militarismo mesmo, seguir a regra como está posto, né? E, ao longo do tempo, a gente vê que a própria formação e as próprias teorias, né, que trazem isso na administração, na gestão, vem trazendo o foco da gestão de pessoas, vem trazendo o foco do processo relacional, vem trazendo o foco da importância do sentimento, de todo um contexto mais humanizado, que trabalha esse relacional de formas a entender que todos são importantes, que todos estão ali dentro de um processo de valor, né, e de comprometimento coletivo, ou seja, de protagonismo coletivo, de pertencimento ao segmento, às ações, e o líder, para conseguir avançar nessas conquistas, ele tem que permitir, ele tem que ser o protagonista que promove, não que executa. A execução vai ser de todos, ele vai ter que estar entendendo que é um coletivo, ele não é o único, ele não é o soberano, ele não é onipotente, porque até então a gente tinha que a supervisora era tal, ela sabia, ela chegava, ela mandava e todos obedeciam, quer dizer, de uma forma unilateral. Hoje, a gente vê a perspectiva do processo e multilateral, e multifuncional, e né, no sentido da integração, da interdisciplinaridade. Então, esses avanços nos mostram que a gente percebe hoje um novo olhar, tanto na formação, como na experiência, como está sendo colocada, a vivência de todos nós, né? Então, eu penso que isso faz uma mudança significativa desse contexto e mostra um trabalho
para mim, o mais saudável, mais tranquilo, apesar de trabalhoso, apesar de desafiador, apesar de tudo, porém de conquista, de possibilidade, de contar com o outro, de valorizar o outro, contar, saber que eu não sou sozinho, eu tenho todos comigo. Então, ótimo, meu potencial negativo vai ser ajudado pelo potencial positivo do outro, e a gente faz essa troca, olha que incrível, e todo mundo é capaz, todo mundo pode, todo mundo alcança. É isso que eu penso. Muito, muito bem. Acho que vocês dão dois elementos bem importantes para o ponto de raciocínio que eu quero chegar junto com vocês aqui, para mais um elemento para trazer, porque vejam, a gente começou a trabalhar a partir da crença de vocês, manifestada lá nos exercícios, né? Pelo menos uma ponta delas, o que vocês acreditam que um líder deve ser, ou o que ele deve fazer, por que esse líder é, então, importante para o trabalho, e aí a gente foi puxando uma relação aqui com o trabalho de enfermagem, com a ideia das competências, do processo de desenvolvimento, e foi chegando já até aqui a conclusão de que essa visão que vocês chegam em relação ao líder, e em relação às competências-chave, a competência-chave, tá saindo a voz. As habilidades-chave. A reunião, no caso. Pois agora, Só um minutinho, só um minutinho. Johanna, Denilson, eu consegui te ouvir. Era seu microfone? Agora estamos ouvindo. Posso seguir? Então, eu estava falando que a gente está colocando cada vez mais alguns elementos. Partiu daquela base, foi refletindo um pouco na estrutura desse conhecimento, já está chegando à conclusão de que a experiência é capaz ou tem potencial de mudar a forma como a gente vê as coisas. E agora eu queria reforçar mais alguns elementos do nosso contexto, que é a ideia que a gente vai construindo em termos formativos do processo de liderança. E vocês tocaram, Shirley e Elaine, num outro elemento que é um elemento fundamental, que é, de certa forma, o choque que a gente tem entre a lógica que muitas vezes a gente tem lá no cuidado, na assistência, onde a gente trabalha muito orientado para o procedimento, para a organização racional do trabalho, para as etapas, para os fluxos, para o processo, para a evidência. A gente trabalha muito orientado nessa lógica. E quando a gente trabalha com a gestão e com a gerência, onde se encaixaria a liderança como um componente de influência, a gente já tem, eu diria, uma concepção um pouco mais arejada. E eu vejo que há momentos em que a gente tem um conflito no nosso próprio papel como enfermeiros. Porque, na verdade, nós somos os responsáveis pelo serviço de enfermagem, nas unidades que estamos, sejam nas unidades operacionais, lá na ponta, lá na clínica, onde a gente presta assistência direta, seja nas chefias de uma unidade, chefiando outros colegas enfermeiros e sendo responsável por toda a equipe, e na chefia também de uma instituição como um todo, no serviço de enfermagem ou na direção de enfermagem. E ali você vê que você precisa de outros elementos além da norma, além do procedimento operacional padrão, além da instrução de trabalho para fazer com que esse trabalho aconteça. É como se a gente tivesse dois polos e a gente ficasse tentando equacionar esses dois polos. E talvez, em alguns momentos, a nossa lógica assistencial e o peso da responsabilidade de responder por todo mundo, em termos de supervisão do serviço de enfermagem, nos leve muito para a ponta da tarefa e, às vezes, menos para a ponta das pessoas. Então, isso é uma coisa que é uma habilidade que a gente vai tendo que desenvolver ao longo do processo. Mas quando vocês colocam esses 4 elementos aqui, de comunicação, escuta, ética e percepção, tanto do contexto, eu vou entender essa percepção, quanto a percepção do outro, eu já estou fazendo esse caminho do meio, eu já estou entendendo que eu tenho esse contexto, que existem regras, que existem coisas que precisam ser feitas, que existe uma responsabilidade ético-legal, que existe uma jornada de trabalho a ser cumprida, uma carga de trabalho a ser cumprida, mas que quem faz isso são as pessoas, e as pessoas têm todas as idiosincrasias que trazem consigo. Então, nesse sentido,
eu vou trazer um pouco um retorno às nossas teorias da liderança para a gente compreender de onde a gente traz algumas coisas e para a gente começar a pavimentar uma ideia de si. Ora, eu nasço desse jeito, eu nasço, então, uma pessoa que se comunica bem, e aí podemos discutir aqui só comunicação, o que é se comunicar bem e o que não é. Acho que a colega falou ali até da ideia de comunicação não violenta, acho que a gente tem também a ideia de comunicação efetiva. Então, tem várias ideias sobre a comunicação. A capacidade de escuta, capacidade de ser ético, e aí a gente pode ler ética no sentido deontológico, no sentido do código de ética profissional, ou a gente pode sair do ramo da ética deontológica e falar um pouco de moral, inclusive, um pouco de conduta. E a percepção dos contextos que a gente está, que é uma habilidade fundamental para eu saber como é que eu me comporto de um jeito ou quando que eu me comporto de outro. E aí, a gente tem 3 grandes blocos das teorias da liderança. Quando a gente pensa nas pessoas, nos gerentes, não só como gerentes, mas como líderes, como influentes de outras pessoas, mais lá para a banda das teorias das relações humanas, das teorias do desenvolvimento organizacional, e nessa onda mais atualizada, um pouco de olhar o processo de administração e gerência nas instituições de modo geral. A primeira e mais antiga das teorias é o que a gente chama de teoria dos traços de personalidade. O líder é aquele alguém que a gente vê com determinadas características. Então, para pegar lá a fala que vocês colocaram no início, em algumas questões, é o líder visionário, por exemplo. É o líder organizado, é o líder flexível, é alguém que tem características específicas, e aqui colocando um exemplo, é o líder que sabe administrar, que sabe de planejamento. Então, essa ideia dos traços de personalidade, ela é uma ideia geralmente estanque. Não só eu olho o líder como alguém que tem aquelas características específicas que se consideram boas ou importantes para um contexto, e eu também vejo que essa pessoa ela tem que chegar para mim pronta. Ela tem que vir para mim daquele jeito. Tá? Se não se comunica bem, se não sabe falar em público, ou se não sabe falar com as pessoas de uma forma não violenta ou de uma forma assertiva, não serve para líder. Se alguém que tem dificuldade de considerar a opinião dos outros, não serve para líder. Então, nessa linha das teorias, que a gente tem 2 ou 3 exemplos de teorias, o meu objetivo aqui não é fazer um resgate teórico nesse sentido, é assim que a gente vê o líder, nesse modo estanque. Quando eu penso na ideia dos estilos de liderança, eu não estou pensando só na personalidade, estou pensando no comportamento. E vejam que personalidade é algo que a gente tem, que a gente não muda. A gente tem uma determinada personalidade. O que a gente pode mudar é comportamento, é a forma como eu me comporto ou conduzo uma situação em um determinado contexto. E aí a gente tem aquela ideia clássica, que a gente ainda cita, mesmo que essa ideia seja lá de 1900 e bolinha, do início do século XX, que é o líder autocrático, que é o líder democrático e o líder liberal. Isso, assim, todo mundo aqui já deve ter ouvido na faculdade falar da teoria dos estilos de liderança. Então, essa ideia ainda é muito presente. Meu pai amado, eu posso errar se eu falar a data específica, mas, se eu não me engano, é dos anos 1910, 1920, e se descobriram essa teoria muito por acaso. Lá, quando descobriram também a teoria das relações humanas, fazendo a experiência de Hawthorne, que o Maio foi fazer nas fábricas, onde ele estava querendo ver a produtividade dos empregados num determinado contexto de trabalho, quando ele percebeu que existiam os ditos instrumentos gerenciais, que a comunicação exercia influência, que a liderança exercia influência, que existiam grupos informais que mandavam muito mais do que o chefe em muitas situações e eram capazes de fazer com que os trabalhadores operassem mais ou operassem menos em determinadas circunstâncias, e que isso, em alguns casos, era até mais influente
influente do que as condições de trabalho, o fato deles terem muita ou pouca luz, de ser frio ou de ser quente. E daí, desse contexto, surge essa nossa ideia, que infelizmente a gente às vezes ainda sustenta por muito tempo, mesmo que seja uma ideia tão ultrapassada. Então, eu me foco no comportamento. Se o líder é aquele cara que corta todo mundo, não escuta ninguém, ele faz o que ele quer, ponto e basta. Ou se o líder é aquele cara que vai lá, que consensua, que ouve daqui, que ouve dali, que tenta contemplar todo mundo. Ou se é aquele líder que deixa o negócio rolar, e é isso, ele não quer se expor com ninguém, ele não quer se incomodar, ele não quer se envolver, que é o líder que a gente chama nesse estilo de comportamento de um líder liberal. Então, esses estilos de liderança ainda são também, se a gente parar para analisar na nossa fala, mais ou menos presentes. A gente fala muito de como o líder tem que se comportar, como se existisse, igual aos traços de personalidade, um jeito X de se comportar, um jeito certo, um jeito 100%. Tipo receita de bolo, olha, faz assim que vai dar certo. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente precisa pensar não só de personalidade, mas também os estilos de liderança como algo a gente talvez superar ou a gente olhar por uma outra perspectiva. E as teorias mais atuais são as teorias que a gente chama de situacionais, ou seja, a depender do contexto em que eu estou, do momento em que eu estou, com quem eu estou, inclusive, e aí não estou falando com quem eu estou no sentido de vou com a tua cara, não vou com a tua cara. Tu é meu amiguinho, tu é do meu clubinho, tu não é, te favoreço, não. Vamos lembrar aqui que estamos falando, inclusive, de um líder que tem ética, né? Mas é no sentido de eu estou liderando um funcionário, ou um colaborador, ou um colega que acabou de entrar na instituição, meu comportamento é um. Estou liderando um colega que já tem uma experiência, um conhecimento da instituição, estou dialogando com um colega que nunca infringiu nenhuma norma e nunca recebeu nenhum tipo de penalidade, ou estou falando com alguém que é reincidente? Então, cada situação, cada comportamento do líder, ele é pautado por essas variáveis de contexto, com quem ele está falando, em que momento ele está falando, qual é a gravidade da situação, qual é a prioridade da situação. Então, depende a conduta do líder desse contexto. E aí eu vou insistir de novo nesses 4 elementos que vocês colocaram, porque eles são fundamentais para a gente poder pensar um líder que opera numa perspectiva situacional, porque para isso ele vai ter que saber primeiro escutar e compreender e perceber esse contexto, como vocês colocaram. Ele vai ter que se comunicar de forma assertiva para poder tanto dirigir ou liderar a pessoa em questão, quanto em relação a se posicionar frente ao grupo, mediante a decisão que ele tomou e que ele vai ter que sustentar. E ele vai ter que ter, sobretudo, ética para poder lidar com as situações de modo a ser o mais imparcial possível, a ter critérios explícitos na conduta dele, para não desmontar o grupo inteiro. Só que vejam como nas falas que a gente pega lá no exercício que está na sala de aula do Google, a gente vê tanto o situacional, quanto a gente vê os estilos de liderança, comportamentos marcados, que são os comportamentos entendidos como certos do líder, e traços de personalidade. Tipo assim, esse aqui é Deus. Esse cara aqui, ele vai salvar nós, ele vai resolver todos os problemas que nós temos aqui dentro do hospital, porque ele é bom, olha só, ele tem umas ideias maravilhosas, o cara é bom de serviço, manja de administração, você vai sentar para conversar com ele, é um lord, ou com ela é uma lady, e assim vai o negócio. Então, nós falamos em todas essas línguas, porque isso influencia a nossa percepção sobre a liderança. E aí, queria que vocês voltassem, então, para o quadro de vocês e me dissessem, lá no quadro de vocês, o que vocês marcaram como conhecimentos, habilidades e atitudes. Principalmente o que está circulado. Se tivesse que escolher uma dessas abordagens aqui, a
a visão de liderança de vocês está mais alinhada com qual teoria de liderança? Pensem aí um pouquinho e compartilhem aqui no chat ou abram o microfone para falar um pouquinho. Acho que é a mais adequada situacional, né? Tu sempre tem que avaliar a situação. O nome já diz, situacional. Tu avalia ali o contexto que tu estás naquele momento. Porque em alguns momentos você tem que ser mais incisiva, em alguns momentos você tem que escutar e ser mais complacente, ser mais flexível, e em outros momentos não dá para ser. E assim você vai. Se errou ali, tenta aprender com o erro para não se repetir, né? Porque também a gente erra. Às vezes a gente fala alguma coisa, putz, eu poderia ter falado de outra forma, né? E aí a gente vai aprendendo ali no dia a dia. Eu acho que aqui se encaixa melhor a situacional. Quem mais? Situacional, Chile situacional aqui, a Mirelle situacional. Uhum. Então, dentro do que vocês destacaram, aí nos conhecimentos, habilidades e atitudes, vocês estão mirando para um líder que seja capaz de adotar uma conduta, desenvolver uma competência de liderança mais alinhada com a ideia de liderança situacional. Muito bem. Acho que é importante, a Elaine falou de inteligência emocional, um dos pilares da inteligência emocional é o autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece bem, não é que é mais fácil, mas o nosso processo de desenvolvimento pessoal ele é mais dirigido e mais contextualizado ao que a gente precisa resolver. Então, quando a gente pensa no líder e a gente coloca aí essas ideias de o que ele tem que saber, o que ele tem que fazer, como que ele tem que se comportar, isso é sempre muito alinhado com os nossos próprios valores, com o que a gente acredita que seja certo, com o que a gente vai se sentir bem fazendo. E, novamente, isso vai sendo influenciado por N questões da vida. Uma crença, ela é construída assim. Eu tenho um evento, eu passo por uma situação, eu preciso dar um significado para aquela situação. Aquilo precisa ter um sentido para que eu possa processar, assimilar e aquilo seja incorporado. Então, quando eu desenvolvo uma crença, ela vem de um processo de experiência. E que a gente vai construindo não só quando a gente decide se tornar enfermeira, ingressar numa faculdade de enfermagem, não se desenvolve, não se constrói só naquele momento, assim como não se desenvolve, não se constrói só na nossa trajetória profissional. A gente traz valores de casa, a gente traz valores das nossas relações, a gente traz valores de todos os lugares e de todas as pessoas com quem a gente convive e, sobretudo, a quem a gente dá algum valor à opinião. Então, entender que o nosso conceito de liderança, a nossa ideia de liderança, ela muitas vezes está impregnada de valores, ela é fundamental. Por quê? Quando a gente vem para dentro de uma organização trabalhar, a gente precisa adotar os valores dessa organização. E aí, muitas vezes, tem um choque entre o que a gente acredita que é certo e o que a organização entende que é mais adequado para cumprir seus objetivos. E quando a gente fala do serviço de saúde, do serviço de enfermagem, com tantas categorias profissionais convivendo junto para prestar o cuidado, a gente não tem que só comprar os valores da organização, a gente tem que negociar com os valores de todas as outras categorias e muitas vezes até negociar com os valores do próprio usuário para poder prestar o cuidado. Então, toda essa complexidade ela está imbricada quando a gente está falando da liderança. E aí eu queria que a gente tomasse aqui consciência de todos esses elementos para que a gente pudesse pensar como, então,
estamos, como enfermagem do Barros Barreto, no nosso processo de desenvolvimento de liderança, refletido aqui, começado a refletir nesse curso de formação, com todos os encontros que vocês estão tendo. Como que a gente está? E aí, queria mostrar para vocês uma coisa que talvez algumas colegas não se lembrem, que participaram desse processo de construção, e outras colegas não conhecem porque chegaram depois desse processo de construção. Parte dessas reflexões a gente já fez juntos no processo de construção do mapa de competências da enfermagem do Barros Barreto, da lista de competências do enfermeiro do Barros Barreto. E aí vocês colocaram algumas coisas lá e algumas coisas estão sendo reforçadas aqui. Por que eu estou trazendo isso? Porque nessa linha de falar de um processo de construção, de um processo de desenvolvimento, de reflexão, de tomada de consciência, vocês já vêm acumulando um certo tempo. Pensa que esse material aqui é de 2018, nós estamos em 2021, dando consequência ainda a esse processo de desenvolvimento. E aí não esqueçam que a pergunta está aqui, em suspensão, se nasce líder ou se torna líder? Daqui a pouco nós vamos chegar juntos aqui a essa conclusão. Vocês colocaram, ó, como conhecimentos, conhecer a teoria da liderança situacional, para se ter essa ideia do comportamento em relação a contextos, a situações, a tarefas, a pessoas. Vocês colocaram lá também ter clareza dessa missão e dos objetivos do hospital universitário, e isso é importante para a gente justamente poder se afastar um pouco e negociar os nossos valores pessoais com os valores da instituição e poder fazer esse trabalho sabendo o contexto que a gente está, inclusive sabendo se a gente é capaz de aceitar certos contextos, certas situações, aqueles valores eles estão alinhados com os meus. A Aline deve ter falado um pouco de sofrimento, de saúde mental. Um dos principais geradores de conflito e de sofrimento mental no trabalho hoje é quando eu não me sinto fazendo algo certo ou algo alinhado ou que eu considero correto, algo que eu considero alinhado com os meus valores, não tem uma outra palavra para dizer. Então, quando a gente conhece esses valores ou participa desse processo de construção, eu vou ter mais condições de desenvolver as minhas habilidades e também desenvolver as minhas atitudes. Coloca-se aqui também conhecer a história de enfermagem e o planejamento da unidade, o planejamento de serviço. Aí vocês colocam várias habilidades. Vejam que coisas que vocês colocaram aqui, vocês já mencionavam naquele momento de construção da competência liderança. Capacidade de se comunicar para mobilizar um grupo, persuadir, gerenciar conflito, atingir objetivo e meta, se articular por meio do diálogo, para isso eu preciso da escuta, se relacionar de modo imparcial, que envolve a ética. Então vejam que tem muita coisa consolidada em relação ao que vocês vêm construindo como trajetória. E sabe, para mim, que participei desses dois momentos, e estou ouvindo aqui, tendo contato com colegas que entraram depois no processo EPSER, que eu consigo ver, pelo menos, né, como agente externo, que existe um alinhamento de vocês na comunhão desse mesmo entendimento sobre o que constitui ou o que ajuda a desenvolver um líder nesse processo. E como atitudes, vocês colocaram aqui, encorajar a equipe, encorajar também o cumprimento do código de ética, motivar, participar, então vários verbos relacionados a esse entendimento de que se precisa estar junto, de que se precisa fazer junto com as pessoas para que as coisas possam avançar, e não aquele entendimento que a Shirley manifestou que se tinha durante um tempo na enfermagem, em alguns lugares ainda se tem, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, que é o chefe, a ideia do chefe, a ideia do gerente, a ideia do cara que sabe tudo, manda tudo, e o resto só fica de boa, porque se tiver juízo vai ficar fazendo isso, né? Do contrário, vai só arrumar confusão para si mesmo. Eu queria resgatar essas coisas com vocês, e essa competência-chave de que o líder, no entendimento de vocês naquele momento, ele influenciava a equipe para alcançar os objetivos e metas
desenvolvendo as competências dessa equipe. E que, para isso, ele se usava, então, de todos esses elementos. E aí eu acho que caberia até aqui uma atualização, né? Utilizando-se de recursos interpessoais, como a capacidade de comunicação, a leitura do contexto, a escutativa, a atitude ética. Caberia até essa atualização para que se pudesse pensar um pouco sobre esse desenvolvimento da liderança. Então, com tudo que a gente foi juntando até aqui, desde a crença de vocês aos questionamentos e as reflexões, eu queria perguntar, o que vocês acham? Nascemos pronto, líder, ou a gente pode ser desenvolvido? Queria que vocês me respondessem, queria que vocês colocassem ou no chat ou abrissem os microfones para falar um pouco do que vocês acreditam. Eu tenho a minha opinião. Eu acho que ninguém nasce pronto para nada nessa vida. Nadinha, ainda mais para a liderança, né? A liderança mais que nunca, como as meninas botaram, e que como eu já botaria, experiência. Então, não tem uma liderança sem ter construção, né? Sem construção. Existe, né? O entendimento. Eu acho que se vocês não acreditassem que existe construção, acho que a minha primeira opinião aqui, vocês não estavam nem participando do curso, não estavam nem participando da formação. Se vocês achassem que vocês estavam prontas, talvez vocês nem aceitassem funções de liderança, ou vocês nem aceitassem estar nesse lugar, porque a posição de liderança te coloca num constante desafio. Acho que é o contrário de achar que você está pronto e que você dá conta. Se você está pronto, se você dá conta, se você já domina aquela tarefa, se você não tem nada para contribuir mais com o seu próprio crescimento, para que você vai ficar insistindo no lugar? Para que você vai ficar se desenvolvendo no lugar? Pelo menos essa é a minha visão de mundo, né? Por isso que eu falei, eu tenho uma opinião. Sim. Eu acho, Johanna, compartilhando um pouquinho, eu acho que quando a gente não... você fica estagnado em certo local, não estou falando de trabalho, né? Você acaba não melhorando. E aí você vê que aquela equipe, ela não produz melhor, não formula novas ideias, não fomenta nada, né? Então, eu sou muito, eu sou muito assim, acho muito legal quando você faz novas reformulações, porque isso mexe com a questão da gente ser criativo, né? A gente encara novos desafios. Então, assim, sempre coloco a mim como exemplo, porque eu ao longo desse tempo, já fiz muita coisa na instituição, de A a Z, eu acredito. Hoje eu estou numa nova função, e, assim, eu estou muito animada, com gás, assim, que vai fazer 1 ano, e aí eu peguei outro gás, entendeu? E há um tempo atrás, para função, e sempre é bom porque existe essa renovação, né? E você pega um pouquinho, vai somando e vai te agregando. Então, eu acho muito importante sempre renovar, buscar conhecimento novo, conversar, e você vai aprendendo, né? Você vai ganhando, né? Esse arcabouço de conhecimento. E é muito legal para os colegas que chegam, eu sempre digo, a liderança, ela também é um processo de aprendizagem muito pessoal. Então, é legal a gente passar por isso. Tem muita gente que fala, claro, que não gosta, a gente respeita esse direito, mas eu acho legal, e eu sou uma pessoa que estimula a pessoa buscar, né, assumir isso, porque à medida que não é fácil, né, ele nos traz um novo gás, né, um novo ânimo, e eu acho isso muito importante na organização, principalmente a gente que fica no trabalho de enfermagem, que quando eu estava na assistência, eu sempre digo que eu acho que eu vivia um único dia, porque eu chegava, eu cuidava da escala, eu passava a visita, e aí eu cuidava dos problemas. No outro dia, a mesma coisa, eu chegava, cuidava da escala, passava a visita e via os problemas. Então, parecia que aquele dia nunca terminava, né? E aí eu achava ótimo quando eu precisava mudar de lugar. Então, aquilo para mim era uma renovação. Então, eu não encarava isso como uma coisa ruim.
eu sempre encarei como uma nova oportunidade, né, de aproveitar o espaço, pessoas, então eu sempre achei muito legal. Eu entendo que a liderança, ou líder, ele realmente é um processo dinâmico de desenvolvimento. Estar pronto nunca, jamais. Não estamos prontos, nem enquanto não líderes. Enquanto pessoas, enquanto profissionais, eu entendo que não estamos prontos. Temos que estar buscando. Se abraçamos a causa de sermos, ou nos propusermos a ser líder, então aí que precisamos estar nesse movimento dinâmico, de possibilidade de troca, de oportunidade de enfrentamento, desafio de proposta de melhoria. Então, eu entendo que com tudo isso a gente amadurece, a gente cresce, a gente aperfeiçoa. Né? Estar pronto é muito pouco. Então, eu penso que a cada desafio que a gente tem, e dentro da nossa perspectiva do hospital, onde nós estamos dentro de um momento ainda bem dinâmico dessa mudança, dessa construção, o papel do líder hoje, né, que a gente tem enquanto gestão de enfermagem, enquanto protagonismo do processo de trabalho da enfermagem, eu entendo que nós, líderes, precisamos entender a importância desse dinamismo, a importância dessa mudança, a importância da oportunidade. Né? É uma oportunidade que a gente cresce junto, a gente enfrenta. Claro que tem sofrimento, claro que tem muita emoção, claro que tem desespero, claro que tem. Nós trabalhamos numa organização, trabalhamos com pessoas, então isso naturalmente é o desafio diário. Porém, quando a gente executa o papel de líder, esse processo ele se torna mais viável a partir do momento que você entende que tem parceiros no contexto. E que eu posso aperfeiçoar, conhecer mais, aperfeiçoar o meu papel, como a Joana falou, me enxergar primeiro para depois poder atuar junto com as outras pessoas, e essa troca ela é magnífica. Então, a gente não está só, a gente não está pronto, a gente está em processo desafiador dinâmico. E esse desafio é que faz a diferença. Esse desafio é que é o motivador. Esse desafio é que é grandioso e gratificante. Confesso a vocês a grandiosidade, a felicidade até deste momento que nós estamos. Quer dizer, olha o quanto a gente avançou, olha o quanto a gente cresceu, olha o quanto a gente aprendeu e olha o quanto temos que aprender. Começamos um projeto ainda lá atrás, eu muito empolgada, falando com a Johanna, papapá, porque essa empolgação na mudança que houve para a IBSER me motivou. Né? Então, essa questão de sempre ser desafiada é o diferencial, gente. A gente não pode se acomodar. Nunca se acomode, nunca fique satisfeito onde você está. Vamos oportunizar uma nova vivência. Essa nova vivência, com certeza a gente cresce, a gente se transforma. E pode ajudar outras pessoas em volta. E isso é gratificante. Então, a liderança é isso. Você dá oportunidade para todos que estão à sua volta. Não, você não é único. Você pode preparar outras pessoas, fazer daquele momento uma dinâmica constante para termos sempre um grande substituto, porque ninguém é insubstituível. E o processo tem que estar fomentado com alicerces seguros e com profissionais magníficos, dando conta de tudo que a gente tem como missão, como ação, e a gente vê isso muito forte hoje dentro do hospital. Eu tive uma pequena intercorrência aqui, eu não sei o que bugou tudo, mas eu vi uma parte, parei e voltei a compartilhar a apresentação, então vocês me desculpem o bug, mas continuo ouvindo as questões que vocês colocaram, né? Então, eu vi que vocês colocaram em maioria que vocês compreendem que o líder ele precisa ser desenvolvido. E uma outra coisa que me chamou a atenção acho que tinha de forma implícita no exercício que foi colocado lá na sala de aula do Google, se vocês se viam como líder, né? Se vocês se viam nessa posição, e aí estou falando para além da posição formal, da posição que consta lá dentro do organograma institucional ou dentro do organograma do serviço de enfermagem, mas em relação a se perceber como líder. E aí queria criar um recurso aqui para a gente poder colocar algumas questões, frente a tudo que a gente já colocou, se vocês compreendem o que vocês compreendem, né, de certa forma, que...
Deixa eu só voltar. O líder precisa desenvolver, e nessa perspectiva, o que você precisa desenvolver como líder. E aí tem um quadro aqui, né, que foi compartilhado, tem o link aqui, queria pedir que vocês abrissem, e escrevessem lá, e usassem o recurso, não sei se vocês já usaram esse quadrinho aqui, usassem o recurso, já vou dizer para vocês, que é o bloquinho de notas, da nota autoadesiva. Quando vocês abrem o quadro, me falem se vocês tiverem alguma dificuldade. Então, de frente para a tela, do lado esquerdo de vocês, tem as ferramentas. É a quarta ferramenta de cima para baixo, nota autoadesiva. Certo? E aí, criem notas autoadesivas e coloquem aqui, não identifica quem está fazendo, certo? É só para a gente ter uma ideia de, estando as líderes do hospital em desenvolvimento, em contínuo desenvolvimento nesse processo, o que vocês entendem que é fundamental para que vocês possam exercer a liderança, seja com mais segurança, seja com mais habilidade, seja com mais competência, seja com mais alegria, com mais leveza? Usem diferentes perspectivas aqui para colocar nesse quadrinho. Eu estou vendo uma pessoa aqui, e assim que vocês conseguirem ir registrando, depois a gente compartilha e eu mando para vocês essa imagem, essa fotografia dessa construção de vocês. Isso, é a lousa, o Jamboard, isso mesmo. O que você precisa desenvolver? Essa pergunta aqui que você tem que responder. Vou colocar. Coloquem aqui para mim no chat, que eu registro para vocês, então, se vocês estão com dificuldade de colocar. Eu coloquei a minha lá, Johanna. Eu fiz a etiquetinha. Aqui no quadro que eu criei só está aparecendo a conta que a Elaine está usando. Ela colocou aqui na questão. Mas tudo bem, eu monto aqui conforme vocês colocarem aqui. Aí tem um outro elemento aqui, melhorar a comunicação, né? Eu coloquei uma notinha lá, mas eu posso compartilhar aqui também. Acho que compartilha aqui. Coloquei aqui o outro, de melhorar a comunicação. Aqui tem inteligência emocional também. Comunicação aparecendo bastante, né? Aqui.
vocês falam de comunicação, a que vocês se referem? Em que sentido? É uma comunicação mais efetiva, assertiva, no sentido mesmo dentro da organização, né? Porque existem formas de comunicação. E falar, nem sempre a gente traz a comunicação. Comunicar alguma coisa, ela é um sentido mais amplo do que somente falar, né? Às vezes a gente fala muito e não diz nada, não é verdade? Então, eu acho que a gente precisa ter uma comunicação mais assertiva, de uma forma mais, seja melhor compreendida pelo outro, que alcance, né, consiga alcançar exatamente o que você quer dizer com as suas ideias, né? Que às vezes a gente fala, mas você não consegue colocar em palavras as suas ideias, o que você tem, quer expressar. Então, eu acho, assim, que muitas vezes a gente não consegue dizer exatamente da maneira mais clara possível, de uma maneira bem compreendida, né, o que a gente deseja, quer fazer, ou que é necessário ser feito, né? Às vezes a gente não consegue, por exemplo, passar algo que foi combinado numa reunião há 10 minutos atrás. A gente, quando vai passar essa informação, a gente já passa de uma maneira diferente, entendeu? Não equivocada, mas de uma maneira diferente, que dá um outro tom, que dá uma outra visão, e isso causa, muitas vezes, eu vejo isso, retornar a nossa divisão como problema. O outro já teve um outro entendimento, e aí traz de volta um conflito, né? E não foi dito nada daquilo. Então, é importante a gente ter esse modo de falar. Então, aí eu acho que a mim falta essa característica de melhorar essa qualidade da minha comunicação, para que ela seja, de fato, assertiva, né? Alcançando a dimensão daquilo que é necessário. É isso, pessoal, mas alguém complementa o que a Shirley colocou? Ou é nessa direção mesmo que vocês estão colocando a comunicação? É isso? Eu já vou mostrar para vocês o quadro, mas queria que a gente refletisse um pouco sobre duas ideias bem interessantes para a gente pensar esse processo de desenvolvimento. Vocês estão colocando várias questões que a maioria delas são relacionadas a habilidades que a gente rotularia em habilidades pessoais ou habilidades interpessoais. São poucas habilidades instrumentais ou habilidades relacionadas a aspectos executivos do trabalho. E a gente tem, na psicologia do desenvolvimento, a gente tem duas ideias. É a ideia de aptidão e a ideia de desempenho. Então, todos nós, em maior ou menor medida, nós temos aptidões. São, vamos dizer, uma capacidade natural, uma tendência que já nasce conosco, é relacionada à nossa personalidade, é nato. Então, todos nós temos algumas aptidões. Tem pessoas que têm mais facilidade mesmo para se comunicar, tem pessoas que não. Tem pessoas que têm mais facilidade, gostam de escutar as outras pessoas, não importa quanto tempo, não importa qual é o motivo. Tem já outras pessoas que gostam mais de se concentrar nas tarefas e se sentem bastante sobrecarregadas quando tem que se relacionar com demandas pessoais. Então, cada um de nós tem um rol e um conjunto de aptidões. Por isso que nesse processo de desenvolvimento da liderança, e entendendo, então, que a gente se torna líder, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa se desenvolver. Em níveis organizacionais, o autoconhecimento ele é dado, muitas vezes, pelo processo de mapeamento de competências ou pelo uso de alguns testes psicométricos em que a gente possa identificar, lá dentro da gestão de pessoas, dentro da educação permanente, como as lideranças estão em relação ao que se considera
o padrão ou se considera o estado desejado para aquela competência na instituição. A gente vai lá, mede, afere aquilo e vai trabalhando com as pessoas de modo personalizado. De acordo, então, com esse perfil de aptidões e o que a gente espera ver em termos de desempenho. E o que é, então, o desempenho? O desempenho é uma competência que eu adquiro, partindo justamente desse pressuposto de que eu posso aprender, de que eu posso me desenvolver. Então, existe uma intencionalidade no meu processo de aprendizagem, existe uma vontade de desenvolver aquilo. E aí esse processo de desenvolvimento, ele pode se dar tanto por escolha do indivíduo, então, independente de ter um curso de formação, como que está sendo ofertado aqui para vocês entendem que vocês precisam desenvolver aquela habilidade para a vida profissional, pessoal, tudo mais, e vocês vão atrás de desenvolver aquelas habilidades. Isso que motiva muitas pessoas a buscar treinamentos fora, pessoas a buscar várias formas de desenvolvimento pessoal que passam desde a psicoterapia, quando a gente fala de processo de autodesenvolvimento, até processos de mentoria, processos de coaching e processos de treinamento diversos relacionados a essa habilidade pessoal. Mas há uma intencionalidade para que a gente possa, então, desenvolver e observar desempenho. Tanto um quanto o outro, a gente pode desenvolver. Uma pessoa que tem aptidão, não necessariamente ela vai ter um bom desempenho, porque ela pode dar conta de querer desenvolver aquela aptidão dela, ou não, ela ir fazer outra coisa. Então, tem alguém que tem aptidão, vou usar uma expressão fora do contexto organizacional, alguém tem aptidão para a corrida, por exemplo, desde a escola, desde o início, estava super bem nas aulas de educação física, nas atividades relacionadas ao atletismo, fez parte do time de corrida da escola e tudo mais, mas não deu conta de desenvolver aquela aptidão no sentido profissional, no sentido de constantemente acompanhar suas medidas de desempenho. Então, tem pessoas que têm facilidade, sim, para desenvolver algumas coisas, mas que nunca são colocadas para desenvolver aquelas coisas, ficando num status baixo ou num status mediano, poderiam ter potencial, essa é a ideia de potencial, na verdade, mas não chegam a se desenvolver. E quando a gente fala de organização, quando a gente fala de processos de educação permanente, como que a gente está fazendo aqui, para o desenvolvimento de liderança, nós estamos falando de intencionalidade, nós estamos falando de desempenho. Então, mesmo que existam pessoas que tenham aptidões, que tenham mais facilidades para desenvolver certas competências que são desejadas e, consequentemente, mostrar um melhor desempenho, isso não significa que quem não tem as mesmas aptidões não possa vir, por meio de treinamento, também começar a se desenvolver nessa mesma perspectiva e nessa mesma direção. Então, é possível, sim, que a gente entenda a liderança não como um dom, não como algo que nasce com a pessoa, e sim como algo que se desenvolve. Agora, não podemos negar que tem pessoas que têm mais facilidade, sim, do que outras, justamente por essa ideia de aptidão. E essa noção a gente adquire com os processos de autoconhecimento. Então, por vezes, a organização vai proporcionar isso para você, mas, por vezes, existe também a sua responsabilidade de desenvolver este autoconhecimento e de colaborar com as oportunidades que são oferecidas dentro da instituição. De novo, vou citar o exemplo que esse curso é nesse sentido. Então, para desenvolver, a gente precisa, na verdade, das duas coisas, tanto dessas iniciativas individuais, quanto dessas iniciativas organizacionais. É um complemento. A gente não pode só esperar que a organização dê cabo e dê conta de nos ajudar a desenvolver certas questões. Até porque a gente tem, muitas vezes, um conflito em certas situações entre as demandas de trabalho, entre o tempo de trabalho, as tarefas que você tem que desenvolver e o tempo efetivo que você tem para dedicar do seu trabalho a um momento de desenvolvimento e de capacitação como esse aqui. Então, nesse sentido, precisa da complementariedade. E é preciso que a gente entenda que, dentro das organizações, o que a gente vai fazer
iniciativas para tentar ter um crescimento rápido por meio de estratégias de ensino formal, como formações, cursos, capacitações como essa, e que a gente tem um forte desejo, um forte estímulo para fomentar novas competências, novas aquisições para as pessoas. Só que existem limitações dentro desse processo. Só que a gente tem que sempre ir trabalhando nestas duas perspectivas, pensando, então, o processo de desenvolvimento de modo mais amplo e pensando esse processo de desenvolvimento de modo combinado. E aí eu vou parar de compartilhar essa tela aqui e vou mostrar para vocês um pouco do que eu consegui capturar em relação às questões que vocês acham que precisam desenvolver em termos de liderança. E quero estimular aqui que vocês façam uma reflexão, tanto nas iniciativas individuais que estão sendo desenvolvidas nesse sentido, quanto em como vocês avaliam as oportunidades organizacionais como essas que estão sendo colocadas aqui para vocês. Então, vou compartilhar a minha guia aqui. Conseguem ver minha tela? Parecem o que vocês mencionaram, os quadrinhos? Então, aqui, vejam que vocês colocaram. A comunicação foi um aspecto que apareceu várias vezes aqui para vocês, então eu deixei ele um pouquinho maior. Eu vou tirar depois um JPEG, vou mandar para vocês, daí a Shirley compartilha, fica para todo mundo, tipo um lembrete, para vocês botarem por aí, cada um sabe do que lhe cabe no latifúndio. Aqui, nesse sentido, houve um destaque de uma comunicação assertiva, aquele detalhamento que a Shirley fez, quando falando em que melhoria é essa da comunicação. Acho que é importante também mais de saber qual é a direção desse desenvolvimento que vocês querem. Aqui, se colocar no lugar do outro e tentar ajudar, eu acho que é um pouco de se colocar no lugar do outro, essa ideia de empatia que vocês colocaram. Teve paciência, teve aqui, né, de novo, a repetição de se colocar no lugar do outro, então, um outro aspecto importante. Essa inteligência emocional, que ela tem a ver, primeiro, gente, sempre com autoconhecimento, depois no sentido de regulação das emoções, saber onde é que aperta mesmo o calo do nosso sapato, onde é que a gente precisa parar, o que está indo além das nossas possibilidades, para que a gente possa, então, exercitar as outras habilidades e realmente ser capaz de ter, então, uma escuta ativa e de ter, então, essa comunicação eficiente. Que é muito difícil você conseguir escutar alguém ou considerar alguém quando esse alguém é ofensivo com você, quando esse alguém é agressivo com você, quando ele te ofende, quando ele fere seus valores. É uma coisa que, às vezes, daria para colocar na categoria das impossíveis de nominar. Quase assim, só para os deuses lidar com certas situações. E entender essa nossa humanidade, trabalhar essas questões também é uma forma da gente poder lidar melhor. Se eu sei que me irrita esse tipo de comportamento, eu vou tentar não me expor a esse tipo de comportamento e quando ele acontecer, eu já vou estar meio vacinada. Calma aí, eu vou sair, não vou responder, vou dar uma banda, vou comer um chocolate, cada um vai lidar com as suas estratégias. Mas para ter inteligência emocional, essas duas coisas precisam estar combinadas. E para você conseguir motivar a equipe, eu acho que aí é uma coisa que você pode dar alguns elementos, mas a gente não consegue, na minha opinião, tá? Vou dar aqui uma opinião particular. Motivar ninguém. A motivação, ela é intrínseca. Então, eu tenho alguns elementos externos, o senso de reconhecimento, o pertencimento, o próprio salário, né? Os fatores higiênicos que se coloca em Herzog e outras literaturas. Só que se a criatura não quer, bicho, não tem o que fazer, assim, não tem. E às vezes a gente precisa se liberar de certas culpas e também lidar com certas questões. A gente faz o que é possível até um determinado ponto, mas a gente precisa do outro também para que as coisas aconteçam. Mas o que me chama a atenção nesse quadro
é que muitas coisas que vocês colocam aqui são questões que passam por essas habilidades mais relacionais e pessoais. Eu vou enfatizar essa questão, para que isso seja algo que vocês possam fazer, fundamentar, e aí fazer tanto dentro desse curso quanto fora, porque tem que ter iniciativas individuais, só o tempo institucional para esses treinamentos, essas atividades, não vai ser suficiente para promover autoconhecimento e para promover a identificação das estratégias para que vocês lidem melhor com cada uma dessas questões. Então, isso eu queria compartilhar, né, com vocês, depois eu vou mandar novamente essa imagenzinha para que vocês pensem. E queria ouvir um pouco de vocês, né? Considerando todas essas reflexões que a gente fez aqui, o que vocês compreendem sobre essas iniciativas individuais? Vamos fazer uma autorreflexão final aqui. O que cada uma está fazendo? Não precisa compartilhar, só se quiser compartilhar aqui no chat, ou compartilhar nesse sentido, sobre as iniciativas individuais, mas como vocês também avaliam iniciativas e momentos como esses, para que vocês possam fazer essas reflexões e todas essas questões que a gente colocou. Então, queria ouvi-las um pouco, já que o líder não nasce líder, o líder se torna líder, e que para a gente se tornar líder, a gente precisa melhorar em todas essas questões. O que estamos fazendo, então, para melhorar e como que a gente se sente indo nessa direção? Essa é a minha pergunta e minha reflexão final para vocês. O que vocês me dizem? Posso falar? Eu gosto de falar, vocês sabem, né? Então, assim, o que nós estamos fazendo já o próprio curso, né, o aperfeiçoamento do seu trabalho que a gente vem, eu participei desse momento lá atrás, lá de 2017, 2018, e aí junto com a divisão de enfermagem, sempre pensando em promover a melhoria da capacitação de todos, principalmente as pessoas que eu digo que são vitrines no nosso hospital, né? Porque são pessoas que eu considero pessoas que a gente precisa estar sempre trabalhando a autoestima da pessoa, agradecendo, fazendo todo esse agradecimento, porque essa pessoa, queira ou não, a gente se expõe, né, em lidar com várias situações, e é muito importante o que a divisão de enfermagem faz, que é unir um grupo que é de uma equipe que é mais antiga, com uma equipe mais nova, uma equipe que já se conhece bem, outra que não, agregar todo mundo que está chegando. Uma preocupação que eu vejo muito na minha gerência, na minha chefia, Elaine, é fazer esse acolhimento, né? Então, e eu acho isso muito importante, que para mim é uma característica pessoal da Elaine, que ela traz para a gente se sentir bem, a gente se sentir bem acolhida, né? E quando a gente é bem acolhida, a gente parece que todos os problemas existem, mas eles podem ser superados. Me traz essa referência. Então, a gente, com esse curso, a gente traz novamente o reconhecimento do seu trabalho lá em 2018. Achou que foi muito importante, que a gente teve um fechamento, porém, a gente precisa continuar em desenvolvimento. Era um trabalho que a gente, na época, conversou que precisava continuar o desenvolvimento. É isso que a gente tem feito. E, assim, você já deu a deixa para a gente trabalhar já um novo momento, que realizar um aperfeiçoamento no sentido de personalizar aquelas competências que você já colocou aí. E que o grupo já mostrou quais são. Comunicação, autoconhecimento, organização do trabalho e inteligência emocional. Então, assim, eu já fiz aqui, né, uma nova perspectiva para a gente já
continuar esse desenvolvimento, e aí a gente vê, olha, onde que eu estou precisando mais, então aquilo lá eu tenho que me dedicar mais, né? E também a gente trouxe nesse curso, não só as lideranças, mas estamos trazendo convidados da liderança, porque a gente enxerga muita gente que é capaz, né, e tem essas habilidades pessoais e que são capazes e conseguem desenvolver mais ainda essa aptidão, essa habilidade. E aí a gente expandiu, ampliou, e hoje, nessa aula de hoje, dos 35, você trouxe 27 só trazendo o seu nome, o que você ia falar, e nós estamos aqui às 17h38, 1h38, assim, que a gente não percebeu passar porque a gente se jogou nisso, né? Então, nós trouxemos isso e as pessoas abraçaram e se sentiram muito lisonjeadas em trabalhar junto. E eu só tenho a agradecer essa minha fala final, agradecer muito esse momento para a gente poder realmente ampliar nossas ideias e já trazer um novo fomento, né, um novo momento. Então, saiba que você vai ser chamada, convidada novamente, antes, certamente, de ser mamãe, aí daí vai conduzir outro processo, aqui a trabalhar conosco novamente. Então, nesse momento, estando no NEP, a gente vai nesse caminho do desenvolvimento. Muito, muito bacana mesmo. Sempre muito, muito grata e muito feliz de ver o caminho que vocês estão trilhando. Muito feliz mesmo. Muito legal. Eu tenho só uma questão final. Acho que a Shida, ela fez uma síntese bem precisa desse processo de construção. A gente começa lá com as crenças de vocês, os entendimentos de vocês. É importante dar sentido para isso, e não só um sentido individual, mas um sentido coletivo, porque aquele elemento que eu falei para vocês sobre o momento em que a gente precisa transformar o que a gente acredita, nossa visão individual, numa visão de coletivo, numa visão de grupo, em coisas que nos unificam, em coisas que nos levam junto, e aí vocês conseguem, com essas características fundamentais da competência liderança, delinear esse novo caminho. E também ter uma ferramenta diagnóstica para analisar de forma personalizada, dentro desse novo caminho, dentro desse papel que a liderança tem para cumprir, com o trabalho de serviço de enfermagem, dentro do Hospital Universitário João de Barros Barreto, o que eu tenho que fazer para me desenvolver? Como que eu posso colaborar com isso? Isso em termos individuais e em termos organizacionais. O que a minha organização está dizendo para mim que está fazendo e que momentos ela está trazendo de oportunidades, como esse momento aqui. Então, eu vejo que existe um alinhamento muito forte. Eu queria mostrar isso para vocês, não só levá-las à conclusão de que a liderança se desenvolve, de que todos podem se desenvolver, cada um com as suas características e na sua velocidade, quanto que, em termos de liderança e desenvolvimento de lideranças, vocês têm traçado esse caminho. E aí, tu foi muito feliz em dizer, Shirley, sobre a liderança da Elaine, porque isso é uma característica dela. Isso faz parte do perfil dela. E esse trabalho todo só é possível porque existe alguém que aposta nesse tipo de coisa. Então, é muito bacana chegar a essa conclusão e conseguir compartilhar com vocês todas essas questões que fazem parte desse processo de vocês. É um processo muito caro, muito importante, já de alguns anos, mas que vejam que está dando frutos. Então, se não estava explícito, que agora fique explícito, que está dando frutos e que as coisas estão caminhando para todos, tanto para quem participou lá desde o momento inicial, quanto para as pessoas que estão se agregando, estão construindo junto a enfermagem do Barros Barreto a partir de agora. Então, muito grata pela oportunidade. Vamos ter outros momentos de trocar para falar sobre outras características, montagem de times, liderança de times e outras questões. A gente vai trocar ainda em outros momentos. Mas, por hoje, é só mesmo agradecê-las, né? Deixar à disposição
vocês têm meus outros contatos, mas esse meu contato daqui, né? Vou deixar à disposição para que a gente possa seguir dialogando como sempre. Johanna, essa tarde realmente ela vem coroar uma felicidade muito grande para todos nós, porque a gente visualizar um time desse que nós temos aqui sintetizados, né, por alguns colegas que estão na sala de aula, porém eles representam toda a magnitude dos enfermeiros que nós temos dentro do hospital, e a gente sabe que o enfermeiro é líder nato, ele é um líder de equipe, não interessa se ele está numa estrutura menor ou maior da organização, nós somos líderes, somos responsáveis por todo esse processo de gestão de pessoas, de processo de trabalho, né? Então, assim, cada um que está aqui, com certeza tem um compromisso muito grandioso com o que se propõe enquanto enfermeiros, enquanto líderes, sim, todos são líderes, a gente tem uma estrutura funcional que vocês conhecem, a gente apostou em manter vivo, né? A gente defendeu essa estrutura funcional junto à gestão, porque a gente sabe a importância que tem esse processo de liderança dentro da diversidade do trabalho, e principalmente do trabalho descentralizado, e não pode centralizar numa pessoa, que eu sou eu que estou aqui na divisão, mas a divisão em si ela é um gestor de estrutura organizacional, ela é uma referência, mas ela não faz nada sozinha. A divisão é uma referência de responsabilidade técnica, é uma representação maior, mas o essencial está na descentralização das ações e do trabalho, a partir desse líder que está lá na frente, da equipe que executa diariamente a ação do cuidar, o processo de trabalho, o alcance de todas as nossas metas e toda a nossa reestruturação institucional. É lindo de ver, a cada ano, a cada dia, o quanto a gente vem crescendo enquanto time. É lindo de ver hoje a gente perceber essa sintonia, ou essa busca de sintonia, porque o importante não é ser igual, não, o importante é ser diferente mesmo, ser diferente com a diversidade, com as posições antagônicas, porém com um objetivo coletivo. O objetivo é só um. A gente quer enaltecer a enfermagem do Hospital Universitário João de Balfé. Nós estamos aqui há alguns anos, porém, eu estou começando, só sei que nada sei, aprendo todo dia. E essa é para mim, é a minha grande sacada. Se eu não sei nada, eu vou aprender, eu vou atrás, eu vou buscar. E mais interessante é contar com esse time impecável de profissionais, cada um no seu momento, cada um na sua competência, cada um na sua essência, cada um na sua experiência, fazendo trocas maravilhosas. E o mais importante são as descobertas. Está quietinha ali, caladinha, não fala nada. Quando tu chama para uma liderança, vem cá representar, vem cá substituir, meu Deus, eu não quero, não gosto. Mas quando começa, tu vê o potencial que tem cada um, sabe? Cada um dentro de uma construção, cada um dentro de uma transformação, cada um na superação individual. Então, é grandioso, sabe? Eu quero te dizer que eu sou muito felizarda, de poder estar vivendo esse momento dentro do hospital, uma carreira que eu sei que daqui a pouco a gente está encerrando, mas assim, essa construção, esse momento de termos tantos líderes maravilhosos, competentes, compromissados, sabe, audaciosos, porque a gente é audaciosa, a gente começa, eles são mais doidos do que eu, porque eu digo para eles, acredito que eles fazem. Então, são mais loucos do que eu, porque eu sei que eu tenho uma loucura na minha mente, que eu digo algumas coisas, vem as ideias, na madrugada eu trago, tal. Mas é isso que é interessante, sabe? A gente apostar, a gente acreditar que a gente pode ser melhor, que a gente pode fazer melhor. E o melhor de tudo isso é saber que a gente está junto. Ninguém está isolado. Quem precisa de ajuda, eu vou lá, busco, um ajuda o outro, um cresce com o outro. Os resultados estão começando a ter evidência, a gente está conseguindo organizar, já tem ali o nosso gestão à vista, já cada um está buscando colocar a sua gestão à vista, porque já teve sucesso em uma referência, já socializa, todo mundo vai atrás, um ajuda o outro. Por quê? É o que você colocou. Não adianta ir um sozinho. Para que fazer sozinho? Por que não vão fazer no coletivo? Porque o crescimento e a evidência é da enfermagem do Hospital Universitário de Barra. Todos nós estamos representados, né? Então, Johanna, eu quero te agradecer de coração, porque acreditar em também, você trouxe
todo o teu conhecimento, toda a tua experiência para dentro do hospital, e você acreditou também na gente. Nós temos nosso potencial, nós temos o nosso... A gente sabe que a gente tem, porém, muitas vezes a gente não acredita. A gente acha que não é capaz, e somos capazes, sim. Somos um time muito forte, um time muito, muito representativo, né? E que a gente tem que fazer de cada vez mais enaltecer esse processo de trabalho, enaltecer essa grande liderança, né? E o que nos falta é investigar um pouco mais, escrever um pouco mais, publicar mais do que nós fazemos. Isso é um grande nó crítico ainda para nós, que fazemos tanto, fazemos muito, mas ainda não temos essa prática, essa habilidade, essa aptidão, entendeu? Temos que desempenhar melhor o nosso foco científico para publicar muito o que fazemos, para poder a gente trocar experiência e deixar contribuições, que é isso que fica, né? Mas é um crescimento. Então, o crescimento mostra possibilidades para avançarmos, e para mim esse é o avanço, né? Gostaria de agradecer a cada um por somar comigo nessa construção, que eu já sei, sabe, na minha linguagem não sou nada, não faço nada só. Isso é um mérito nosso, é um mérito coletivo, é um mérito de acreditarmos juntos, abraçarmos essa causa juntos, né? A gente tem hoje o NEP como um viés transversal, porque a gente entende que a educação permanente é esta transformação, é esta oportunidade, essa mola propulsora, entendeu? E a Chile abraça a UNEB como um viés extremamente estratégico, e a gente está aqui somando com elas. O que adianta? Eu pensar no NEP, a Chile fazer o NEP e não tem ninguém participando desse curso. Não adiantava nada, acabou. Entendeu? Então, vejam que cada um tem um papel protagonista dentro do cenário, e que juntos fazemos essa linda tela. E se a doutora Johanna não tivesse essa plateia com ela, também não valeria de nada o que ela tem tanto contribuir. Então, somos nós mesmos, somos nós. Eu quero agradecer de coração, dizer aqui da felicidade e do respeito e da admiração, cada um de vocês. Fechando a semana de enfermagem com muita gratidão. Muito obrigada. Não chora que eu tô grávida, eu vou ficar emocionada, eu vou chorar também. Tu tem que dizer para nós, o bebê, o que é? Já tem? Já sabe o que é? Onde a gente vai fazer aqui vai fazer a revelação. Eu posso parar a gravação para poder contar o bebê, ou eu gravo isso? Acho que dá uma parada aí. Dá uma parada aí. Não, vou saber terça-feira. O chute é que é menina, a Julieta. Mas vou saber terça-feira. Oh. Tá perto. Ai, que gostoso. Será que vem ruiva? Não, bicho. No máximo meia loirada. Se vier ruiva, meu marido vai dizer que eu pulei a cerca. Olha aí, tá gravando o negócio. Tá interrompida a gravação, pessoa. Olha, tá parecendo que tá gravando aqui pra mim. Chile quer me comprometer. Já era. Ó.